Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai tratar de lei penal no tempo. Vai haver algumas situações em que eu preciso entender o tempo de uma lei, né? O momento em que ela vai ser aplicada, mesmo fora de sua vigência, tá? Então vai haver vários momentos que eu preciso analisar o tempo de alguma coisa, o tempo do crime, né? O tempo de aplicação daquela lei, o tempo de sua vigência, o tempo de seu vigor, né? A gente vai tratar aqui de leis excepcionais, de leis extraordinárias. E aí, vamos tratar quando houver conflitos entre normas, né? Entre a indecisão de qual norma ser aplicada, né? Norma A ou norma B. E vamos assim. O tempo do crime. É muito importante essa parte, né? Essa teoria do tempo do crime. Por quê? Vamos supor que dia 1/5, João defere contra Maria 5 disparos. E aí, João, nesse dia 1/5 aqui, ele tinha 17 anos. Maria não morre de imediato, né? Ela vai para o hospital e fica internada. Dia 5, né? 4 dias depois, João completa 18 anos. Ou seja, agora ele atingiu a maioridade, né? Dia 10/5, a consumação do crime, né? Maria morre. E aí? O que acontece agora? Como é que vai funcionar a aplicação da lei? O que gera dúvida aqui? João é imputável ou inimputável? Eu posso aplicar pena para João, né? Porque no momento da consumação, no momento que Maria morreu, João já era de maior, tá? Mas no momento do crime, João era menor, tinha 17 anos. E qual lei que eu aplico aqui? Se eu vou aplicar pena, se eu vou aplicar medida de segurança, então, é aqui que vai entrar a teoria do crime adotada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? Que é a teoria da atividade. Está lá no artigo 4 do Código Penal, que vai dizer que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Foi o exemplo que tratamos aqui, né? O fato aconteceu dia 1/5, tá? Ou seja, é o momento da ação ou da omissão, nesse caso, o momento da ação, e a consumação do crime, né, que João, ele queria matar Maria, só que esse crime, o resultado do crime de matar Maria, só foi no dia 10. Foi no dia 10. Ou seja, foi 9 dias depois. E que no momento da consumação ele era maior. Só que no momento do fato, no momento da ação, ele era menor. Então, aqui, o crime ele vai ser considerado no momento da ação. Ou seja, aqui vai haver a aplicação apenas de medidas de segurança, que já é outro tópico a ser estudado, né? Só que aí, dentro do tempo do crime, vai haver outras teorias, né? A gente vai ter a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. A teoria do resultado, ela vai nos dizer que, de maneira bem breve, tá? Porque não tem muita importância, mas vamos falar aqui, tá? A teoria do resultado vai nos dizer que o crime ocorre no momento do resultado, né? E por que que isso é importante também? Porque, por exemplo, que a gente deu aqui no caso de João e Maria. Nesse caso aqui, se a gente adotasse a teoria do resultado, João iria receber, seria imputável, né? Porque dia 5/5 ele atingiu a maioridade e o crime se consumou dia 10/5, ou seja, o momento do resultado ele era imputável, entendeu? Então seria aplicado pena para ele, tá? Eu também vou ter a teoria da ubiquidade, que é um misto, é uma fusão entre atividade e resultado, tá? Que vai nos dizer que o momento do crime é tanto o momento da conduta quanto o momento do resultado, tá? É as duas coisas, tá? Importante aqui é que a gente adota a teoria da atividade. Então, artigo 4 do Código Penal. Repetindo, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Digamos no momento de trabalhar, de entender o conflito de normas. Se vai haver aplicação de uma norma A ou de norma B. E como é que isso vai acontecer? Mas primeiro a gente tem que tratar de um princípio muito importante dentro do direito penal, que está previsto na Constituição, no inciso 40, tá? No artigo 5º, lá nos direitos individuais, né, que é o princípio da irretroatividade da lei penal. O que que esse princípio preconiza? Que, em regra, a regra é que a lei penal ela não retroagirá. O que que isso significa? Que ela não vai ser aplicada a fatos passados, entendeu? Como assim? Eu tenho lei A aqui, tá? A lei ela vai ser aplicada somente para fatos posteriores. Essa é a regra, tá? Ela não vai ser aplicada no passado. Mas, como para toda regra há sua exceção, vai haver casos que sim, uma lei A vai poder ser aplicada
para fatos passados. O primeiro conflito de normas é relacionado à abolição do crime. Como assim? Tá. É o chamada abolitio criminis. Está lá no artigo 2 do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse artigo 2º do Código Penal? É que, exemplo, aqui eu tenho lei A. A lei A vai me dizer que mexer no celular, é um exemplo hipotético, tá? Mexer no celular é crime no trabalho, tá? E aí eu fui julgado, eu fui processado, né? E eu tô no momento de execução, ou seja, eu tô cumprindo a pena, tô no estabelecimento prisional. Só que aí, 2 anos depois, surgiu uma lei B, que vai me dizer o quê? Essa lei B ela vai desconsiderar essa conduta A como ilícita, ou seja, aqui não é mais crime, entendeu? E em virtude dessa nova lei aqui, vai cessar a execução, ou seja, eu não vou cumprir, eu não preciso cumprir mais pena, entendeu? Vai cessar os efeitos penais da sentença condenatória. Então é isso que quer dizer o abolir de crimes, né? Eu vou ter uma lei, ela vai abolir um crime, né? Ela vai tornar uma situação que anteriormente era ilícita e vai tornar ela lícita, tá? Repetindo, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, acabando em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A gente vai tratar da novatio legis incriminadora. Mais um conflito de normas. O que acontece na novatio legis incriminadora? Vai surgir uma lei, exemplo, tá? Aqui, dia 10/5, é, mexer no celular no trabalho, outro exemplo, tá? Mexer no celular no trabalho era lícito, tá? Não tinha crime, era normal, tá? Só que aí vem uma lei, 5 dias depois, é, um ano depois, e vem me dizer que essa conduta aqui, ela é ilícita, tá? Ela vai criar um tipo penal. E isso é importante porque a gente aqui vai observar o princípio da irretroatividade da lei penal. Eita, e agora? Mexer no celular é crime. Será se os efeitos dessa nova lei vão ser aplicados ao passado para mim? E a resposta é não. Como a gente bem disse aqui, lei penal não retroagirá, salvo para o beneficiar o réu. Ou seja, a regra é que ela não volta, tá? Principalmente se for para eh, criar um crime, né? Criou um crime, criou uma conduta, aqui ela não retroage. Vamos ter a novatio legis impédios, né? Vai ter semelhança entre as duas. Por que a semelhança? Porque as duas prejudicam a pessoa. Mas qual que é a diferença? A novatio legis incriminadora, ela cria um crime. A novatio legis impédios, ela não cria um tipo penal. Ela prejudica uma situação. Como assim? Exemplo, homicídio. Hipotético, tá? Homicídio, 5 a 10 anos de prisão. Só que aí veio uma lei posterior, tá? Essa lei criou o tipo penal de homicídio e vai nos dizer agora que homicídio é de 20 a 30 anos. Matar uma pessoa de 20 a 30 anos. Vê que é uma lei em prejuízo, é uma lei que está em prejuízo do réu, entendeu? Ela não cria uma conduta, tá? Mas ela piora, ela agrava uma situação, tá? Como que ela piora? Eu não entendi. Eu tô cumprindo sentença aqui por matar alguém, né? E a sentença antiga era de 5 a 10 anos, tá? E eu já tô aqui no 6º ano, né? Já cumpri mais da metade. Só que agora vem uma nova lei e vai me dizer o quê? Que crime de homicídio é de 20 a 30 anos. E aí, vai ser aplicado a mim, né? A fatos anteriores, eu já fui julgado, sentenciado, estou cumprindo de acordo com a lei passada, vai ser aplicado a mim? Não, porque essa é a regra, tá? Princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. E aqui o próprio nome já diz, ela novatio legis impédios, tá? Ela vai piorar, vai agravar uma situação e ela não retroage. Aí a gente vai ter e lembrando que a novatio legis in média ela não cria tipo penal, tá? Ela não cria um crime, ela apenas prejudica uma situação, seja aumentando uma pena, tá? Criando uma qualificadora, por exemplo. Já a novatio legis in melius está lá no artigo 2º também do Código Penal, tá no parágrafo único, e ela vai nos dizer:
Lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que que quer dizer esse parágrafo único do artigo 2º? Tá? Novatividades e mérios, né? Já dá para induzir pelo nome, tá? É uma lei melhor, é uma lei que vai me ajudar na minha situação. Vou trazer um exemplo. Eu pratiquei um crime, homicídio, tá? E a pena é de 5 a 10 anos, tá? E quando eu estou no sexto ano da pena, surge uma nova lei sobre homicídio. Ela vai modificar o tipo penal de homicídio e vai dizer que ela vai dizer que agora a pena é de 5 a, sei lá, 7 anos. Vê que ela diminuiu o tempo. Ela diminuiu. Então, vai me favorecer. Vai me favorecer. Então, se uma lei, de qualquer modo, como aqui diz, tá? Uma lei que de qualquer modo favoreceu a gente, ela aplica-se a fatos anteriores, tá? Como eu disse, homicídio de 5 a 10 anos, tá? De 5 a 10 anos. Eu cumpri, sei lá, 2 anos, tá? Eu cumpri 2 anos e vem uma nova lei e diminui a pena, tá? A cargo de que eu já tenho cumprido o tempo em que ela modificou, eu vou ser solto. Exemplo, tá? Eu vou ser solto. Por quê? Porque eu já tinha cumprido aquilo. E a lei, melhor ela retroage, tá? A lei, melhor ela volta para beneficiar o réu. Agora vamos tratar da extratividade da lei penal. Primeiro, vamos entender o que que é extratividade. Tá? A extratividade da lei penal vai tratar de a capacidade da lei penal ser aplicada fora de sua vigência. E o que que isso significa? Primeiro, a gente tem que entender o conceito de vigência. O que que é vigência, tá? A vigência, ela refere-se ao período durante a qual essa lei ela é formalmente válida. Tá? Quando a lei é formalmente válida, tá? Quando ela é revogada, ela perde a vigência, tá? Porque ela não é mais válida, beleza? Então, o que que essa extratividade vai trazer? Vai haver alguns momentos, em determinado tempo, em que eu vou poder aplicar uma lei, tá? Fora de seu período de vigência, aos casos. Tá? Porque qual é a regra? A regra é de aplicar a lei do momento do crime, entendeu? E como a lei ela tem duas formas de ser aplicada, né, nesses casos de ser aplicada fora de sua vigência, ela se chama extratividade. Tá? O primeiro caso vai ser de retroatividade, né? Que vai ser quando uma lei ela vai retroagir, vai ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência. Tá? Exemplo. O exemplo que a gente deu aqui da Novato Legis Melius, da Novato Legis, da Boletim Criminis. Como assim? Eu fui punido no passado, tá? Fui punido em 2014 por homicídio, tá? Só que aí vem uma lei um ano depois, tá? E vem dizer que aquilo não é mais crime, ou seja, aboliu o crime. Vê que essa nova lei ela está sendo aplicada a fatos anteriores, tá? Por quê? Porque é uma exceção ao princípio da irretroatividade da lei penal. Por quê? A regra é: lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. E aí a gente vai ter também a ultratividade. Tá? A ultratividade vai ser a possibilidade de aplicação de uma lei é, posterior ao seu período de vigência, né? Ou seja, ela foi uma lei aqui, ela foi revogada, mas ela ainda vai ter vigor a, mesmo fora de seu período de vigência. O que que é vigor, né? A gente precisa entender também, né? Da mesma forma que a gente entendeu o que que significa vigência. O vigor é, é a capacidade da lei de produzir efeitos. Tá? A capacidade da lei de produzir efeitos. Ah, mas vigência é igual a vigor? Não, tá? Uma lei, ela pode ter vigência e não ter vigor, entendeu? E pode ter vigor e não ter vigência, que é no nosso caso aqui, tá? E o que que acontece aqui? Exemplo, né? Eu tenho as leis excepcionais e leis temporárias, tá? Que são leis que têm vigência pré-determinada, tá? Tem um tempo para acabar, né? Na lei temporária é para uma situação específica em que vai ter uma data específica, e a lei excepcional é até que se acabe, né? Até exaurir a situação de excepcionalidade. Por exemplo, a lei das copas, né? Houve a lei lá das copas de 2014, tá? Vai trazer alguns crimes, né? Alguns tipos penais em decorrência da Copa do Mundo.
pessoa cometeu o crime, né, na Copa do Mundo, na data de sua data, em 2014, e ela vai ser julgada. E a gente sabe que os processos, né, esses julgamentos aí, os julgamentos no Brasil são demorados. Então, a lei das Copas só valeu para 2014, entendeu? Fora dela não vale mais, né? Só que aí, e os crimes que foram cometidos durante a Copa, tá? Porque o processo, ele vai além do período de vigência, né? A gente sabe que os processos demoram 2, 3 anos, 5 anos para se resolverem, tá? E aí? Aí é o caso da ultratividade. Vê que os fatos praticados durante o período de vigência de uma lei excepcional ou uma lei temporária serão determinados pela lei daquele momento, tá? Serão determinados pela lei daquele momento. Então vai haver uma aplicação de uma lei fora de seu período de vigência a casos praticados durante a sua vigência, entendeu? A lei ela ainda terá vigor, ela não tem mais vigência, ou seja, ela não está mais formalmente válida, tá? Mas para os casos que foram praticados dentro dela, tá? Ainda serão julgados, será aplicada aquela lei excepcional e temporária. Há um caso muito interessante que é uma dúvida, né? Se retratando. É possível a aplicação de uma. É possível que haja aplicação simultânea, tanto de retroatividade e outra atividade no mesmo caso? E a resposta é que sim, é possível haver retroatividade e outra atividade em um mesmo caso, né? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Nessa linha do tempo. Vamos supor que lei A, ela diga que mexer no celular é crime, tá? Mexer no celular é crime no trabalho, tá? E aí que eu tô trabalhando e tudo, e aí vem um viciozinho e aí eu pego no celular. Ou seja, eu cometi um crime aqui, tá? E essa lei A, ela vai me dizer que a pena por crime de mexer no celular no trabalho é de 3 a 5 anos, tá? E aí beleza, né? Eu fui julgado e tudo, já fui, tô cumprindo pena aqui. Só que aí, pouco tempo depois, surge uma lei B, tá? Essa lei B é uma novatus legis in melius, tá? Ela vai modificar o tipo penal. Como? Ela vai diminuir a pena, né? A lei A me disse que a pena para mexer no celular no trabalho é de 3 a 5 anos. Só que a lei B vai me dizer que pena, ela vai modificar, né? Vai dizer que a pena por mexer no celular agora é de 1 a 2 anos. Tá? Porque é uma lei que me favoreceu de qualquer modo. Então ela vai o quê? Retroagir. Ela é uma exceção. Ela tem que retroagir, porque é uma lei que beneficia a mim, tá? Então agora eu vou cumprir só de 1 a 2 anos, tá? De prisão. Só que aí, um pouco tempo depois, surge uma lei C, né? E a gente viu aqui que a lei B, em relação ao fato, ela retroagiu, né? Ela foi aplicada a fatos passados, né? Ela foi aplicada no lugar da lei A, que é melhor para mim, tem mais benefício. E aí surge uma lei C depois. Essa lei C é uma novatio legis imperios, ou seja, uma lei mais maléfica, uma lei que prejudica. Ela vai dizer que mexer no celular durante o trabalho é de 5 a 8 anos. Tá? E aí o que acontece? Vai continuar a aplicação da lei B ou a lei C vai ser aplicada? E a resposta é: continua a ser aplicado para os fatos daquele momento a lei B. A lei B, por quê? Porque a lei B, a gente viu que a lei C, ela é maléfica, ela prejudica. E qual que é a regra? A regra é que não pode retroagir a lei penal, tá? Salvo para beneficiar o réu. E como a lei C era uma lei que prejudica, que ela aumenta o tipo, a pena do tipo penal, a lei B ela vai ultragir, né? Ela vai ser aplicada, ela vai ter vigor, tá? Ela vai ter vigor mesmo fora de sua vigência, porque agora qual é a lei que está vigendo? É a lei C, tá? Então a lei B fora de sua vigência, ela vai ser aplicada a esse fato, tá? Ela tem vigor, tá? Os fatos durante seu período de vigência, tá? Então ela tem vigor. Então há sim a possibilidade de aplicação simultânea, tá? No mesmo caso de retroatividade, tá? Para beneficiar e outra atividade. Ok? Quando há questão de lei que prejudica, né? Lei mais maléfica. E aqui eu trouxe um entendimento sobre um caso específico que também faz parte desse conteúdo de lei penal no tempo.
que é uma súmula 711 do STF, que vai nos dizer que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Opa, peraí, vamos lá entender. Trouxe um exemplo aqui. O que quer dizer essa súmula? Que diante de um crime permanente, ou seja, aquele crime que vai se consumando a cada dia, né, até seu fim. Exemplo, sequestro e cárcere privado, né? Eu sequestro alguém e prendo alguém. Aquele crime, o crime ele não tem fim. O crime só vai haver fim quando aquela pessoa foi libertada, tá? Enquanto a pessoa está sendo mantida em cárcere privado, o crime está sendo cometido, entendeu? Por isso que é crime permanente, por isso que crime é continuado, tá? E aqui a súmula vai nos dizer que a lei penal mais grave aplica-se a crime continuado ou crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Tá. Aqui, ó, trouxe o exemplo. Ele tem uma lei A, né, de sequestro e de, né, ligada a cárcere privado, que vai nos dizer que é de 5 a 10 anos. Tá. Exemplo, 5 a 10 anos. E aí acontece o fato, né, no dia 1 do 5, e aí há o sequestro da vítima e ela é mantida em cárcere privado, né? Ela tá presa aqui. Beleza, ela tá presa, o crime tá sendo cometido. Um tempinho depois, surge Lei B. Lei B modifica o tipo penal da Lei A. Lei A dizia que sequestro, cárcere privado, 5 a 10 anos. A Lei B vai nos dizer que sequestro, cárcere privado de 10 a 20 anos. Tá? Vê que é uma lei penal mais grave e que, em regra, ela não retroage, né? Só que aí, vê que o crime ele ainda tá continuando, tá? E aí há o fim, tá? Aí a vítima é liberta dia 10 do 8, tá? Mas o crime continua, né? Mesmo após a vigência da Lei B, ou seja, a lei que majora o crime está continuando ali e só um tempo depois a pessoa é liberta, tá? Não há mais o crime. Então, o que que vai acontecer aqui? Como é que vai funcionar a aplicação da lei? Eu aplico sim a lei penal mais grave, tá? Então a lei B ela vai ser aplicada. Ah, mas ela é mais grave. Mas olha a situação. O crime ele é um crime continuado, ele é um crime permanente, ele é um crime que só vai cessar quando a pessoa, nesse caso de sequestro de cárcere privado, for libertada, tá? E aqui esse finalzinho aqui ele pode deixar um pouco confuso, mas é claro, tá? Ó, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. A vigência da Lei B, ela não é anterior à cessação ao fim, né? Ao fim da pessoa ser liberta? Sim, tá. Lei B surgiu dia 5 do 8, tá? Dia 5 do 8. E o fim só foi dia 10 do 8. Vê que ela é anterior ao fim, tá? E por isso que ela se aplica, né? A lei mais grave se aplica. Como assim? Porque se a Lei B, ela vem dia 11 do 8, tá? Ou seja, fora do período de continuidade, de permanência do crime, né? Depois de a pessoa ser libertada, ela não se aplica mais. Por quê? Qual que é a regra? Que lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. E aí a gente vai tratar aqui de novatio legius impégios, tá? De prejudicar. E a gente viu que a regra e esse caso é consolidado, tá? É pacificado que lei penal que prejudica, ela não retroage, ela não volta no tempo, tá? Só que aqui a lei B ela surgiu no meio do crime, da permanência, da continuidade, tá? E esse foi o nosso vídeo, tá? Agradeço por ter permanecido até aqui. Deixa o like, se inscreve aí, comenta e até o próximo vídeo.